Boa noite, graça e paz para todo mundo. Quem estava aqui ontem? Tá, quem me ouviu falando ontem à noite, hoje de manhã, e quem não me ouviu falando nada ainda, não perdeu nada. Não perdeu nada, entendeu? Mas eu espero que hoje eu consiga transmitir algumas coisas legais para vocês. Fico feliz em estar aqui, esqueci meu paletó, tá? Por isso que eu estou pregando assim, como se eu estivesse numa conferência de jovens. Na realidade, essa igreja tem muitos jovens, né? Por exemplo, o pastor Josué, eu não sei como é que ele consegue ter a idade que ele tem com esse cabelo preto. Eu digo, ou é grecinho, entendeu? Ou eu não sei o que é que você faz, porque nem cabelo branco na venta ele tem. Né? Então é uma igreja de jovens, é uma igreja que tem uma história linda, é uma igreja que me inspira há muito tempo, inclusive no início da minha carreira cristã. Eu considero que eu já me converti tarde, eu me converti com 23 anos, hoje tenho 46, e louvo a Deus pela história de vocês, por serem uma igreja que tem cuidado de tanta gente aqui, fora também de Niterói. E isso é uma alegria, saber que é uma igreja que pensa na missão de Deus, que está engajada na missão de Deus. Nós ouvimos muitas coisas nesses dias aqui sobre a missão de Deus em suas diversas dimensões. E dentre essas dimensões, do próprio tema da conferência, me pediram para falar sobre isso, ou pelo menos para tocar nesse assunto, nós temos que é uma missão que é aqui e lá, e além, né? Isso com base exatamente naquele texto que Jesus deu, naquela palavra que Jesus deu quando estava ascendendo aos céus e quando ele prometeu o Espírito Santo, e ele disse, vocês vão receber poder dos céus, Atos 1:8, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esse texto tem implicações não apenas locorregionais para aquele tempo, mas eles são meio que uma lição de princípios sobre a missão ter esse efeito centrífugo, né, em que a palavra de Deus é ministrada e ela vai em forma de ondas, atingindo mais e mais lugares, mas sempre a partir de uma Jerusalém particular. Vocês são uma Jerusalém particular. E como uma Jerusalém particular, vocês só estão fora daqui, em cidades vizinhas ou em lugares mais próximos, porque vocês só têm essa Judeia porque vocês são a Jerusalém. Vocês só têm uma Samaria porque vocês também são a Jerusalém. E vocês só estão nos confins da terra porque vocês são uma Jerusalém. Vocês são um lugar em que ondas de amor são reverberadas. Amém, gente? E aí, quando a gente pensa sobre isso, um dos grandes cuidados que devemos ter como igreja local é, embora investir o máximo que pudermos em ações aqui e ali, nós não podemos deixar e terceirizar a nossa função missional. A função missional de uma igreja local, ela serve como impulso desse amor de Deus a se espalhar pela face da terra. Agora imaginem só se nós abandonarmos o sentido local da nossa missão, o que é que vai acontecer a médio e longo prazo com as nossas Samarias, as nossas Judeias e com a nossa ação para os confins da terra. Portanto, igrejas locais cada vez mais fortes e engajadas na missão local, tornam-se cada vez mais úteis nas mãos de Deus para investirem em missão na região, no estado, no Brasil inteiro e em outros países, como nós temos visto esse amor que vocês têm pelas nações. Eu entendo, gente, que biblicamente nós podemos dar uma interpretação muito clara e muito simples sobre o objetivo de Deus para a igreja. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja para todos, e sempre foi uma igreja movida por todos. As funções, os ofícios pastorais, diaconais, no sentido de serem aquelas pessoas que Deus escolhe para liderar, essas funções, na história da igreja, elas sempre serviram como catapultas. Vocês já ouviram falar em catapultas, né? Que são, na realidade, armas de guerra, em que, na verdade, essas armas de guerra, elas não tocam nas muralhas do inimigo, mas elas lançam grandes pedras para que toquem nas muralhas do inimigo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja,
E a Bíblia também diz que a função da liderança de uma igreja não é absolutamente realizar a obra, mas capacitar pessoas para que realizem a obra. A função da igreja é, portanto, através da sua liderança, mobilizar o máximo de pessoas possível, identificando seus dons e talentos, capacitando-as para lançá-las como flechas, como pedras, funcionando como catapultas. Eu escolhi um texto, que é um texto relativamente conhecido, mas, infelizmente, na maioria das vezes desconsiderado ou interpretado de uma maneira superficial e, às vezes, temerosa, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e nós vamos conversar um pouco sobre o maior bem de uma igreja para a obra missionária. O maior bem de uma igreja para a obra missionária. É sobre isso que eu quero falar hoje. Qual é o maior bem, qual é o maior patrimônio de uma igreja para a obra missionária? Aqui e lá. Aqui, lá e além do lá. Efésios 4, nós vamos ver um texto que inspirou profundamente a igreja da Reforma, que inspirou a igreja primitiva, antes de mais nada, a ser aquela força que mudou o mundo, gente, em alguns séculos. Se você estudar, por exemplo, enquanto você acha aí o texto em Efésios, se você estudar, por exemplo, a história dos grandes impérios, você vai ver que os assírios foram destruídos pelos babilônios, os babilônios foram destruídos pelos persas, os persas foram destruídos pelos gregos, os gregos foram destruídos pelos romanos, e os romanos foram destruídos pelo Evangelho. É muito interessante como a força da igreja nos primeiros séculos implodiu aquele império gigante, a partir de um compromisso que cada membro do corpo de Cristo tinha, não só na propagação do Evangelho, mas na vivência plena desse Evangelho. Então nós estamos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e ele vai falar aqui a partir do verso 11, 4:11, sobre algo que você não pode deixar de viver. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional, e eu vou aproveitar e ler a partir dessa versão. Se essa versão que está aqui na minha tela vai sair aqui do lado, gente, vocês têm como colocar? Então eu vou ler por aqui, e aí a gente vai ver pela... Ah, mudou já de versão. Olha que legal, esse povo é muito rápido. Nossa! Então vamos lá. Vamos acompanhar comigo na tela. E ele designou, vamos lá, gente. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar. Repita comigo. Com o fim de preparar. Mais uma vez. Com o fim de preparar. Por repetição. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado e até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu fui insistente na repetição dessa, que para mim é o sentido basilar desse texto. O que é que Paulo vai dizer? Paulo está escrevendo para os Efésios e está dizendo o seguinte: olha, Deus deu dons para a igreja, presentes para a igreja, esses presentes são os seus líderes, esses presentes, e aí ele vai falar mais ou menos em uma progressão de como papéis diferentes foram sendo dados à igreja desde Cristo. Primeiro Jesus deu os apóstolos, tá? Aqueles homens que começaram a revolução no mundo. Desses apóstolos, depois da era apostólica, Deus levanta profetas que vão continuar apregoando a mensagem apostólica, e são também aqueles que Deus usa para compilar o ensino das boas novas do Novo Testamento e transferi-los para a linguagem escrita, por isso que nós a temos até hoje. Esses profetas, então, compilam essa palavra, e nós temos os evangelistas, depois, que são os que vão espalhar a mensagem de Deus. São os missionários que nós usamos hoje, são aqueles primeiros evangelistas que vão saindo e vão falando da palavra de Deus, até que igrejas locais fossem estabelecidas, e como igrejas locais estabelecidas como essa, elas precisassem ser sustentadas, alimentadas, ensinadas, inspiradas e treinadas por seus pastores e seus mestres.
Nós estamos então nessa época em que, embora nós acreditemos pessoalmente, por interpretação escriturística, que não hajam mais apóstolos como houve os apóstolos que conviveram com Jesus, mas nós entendemos que hoje Deus tem levantado homens e mulheres no mundo, para levar a mensagem para lugares não alcançados ainda. E aí, quando essas igrejas são estabelecidas, nós temos pastores e mestres. Agora, gente, nós criamos uma verdadeira maldição para a igreja de Jesus, quando aquele papel inicial de arregimentadores, de coaches, de mentores e de professores foram se transmutando na figura de um sacerdote que intermediasse a nossa vida diante de Deus. Por volta do século IV, quando o cristianismo torna-se religião oficial do império, ele se livra da perseguição, mas ao mesmo tempo ele recebe algo que foi um grande desafio. A institucionalização da igreja leva aqueles pastores e mestres que Deus tinha levantado para treinar pessoas e para capacitar pessoas, e não para substituí-las na sua função no corpo de Cristo. Eles precisaram ocupar a figura dos sacerdotes, dos intermediários, daqueles que oram melhor, daqueles que intercedem melhor, daqueles que precisam estar sempre fazendo algo em nosso nome. O problema do sacerdotalismo na igreja vai ser parcialmente corrigido na Reforma Protestante, no século XVI, quando Calvino e Lutero, eles vão ressuscitar o princípio de Efésios 4, de que embora os líderes sejam importantes, embora os pastores devam ser amados e respeitados, embora os diáconos funcionem como oficiais de uma igreja neotestamentária, a função de cada pessoa é importante a um limite que ela mesma não imagina que seja. E aí Lutero e Calvino, mas mais especialmente Calvino, vai ressuscitar esse princípio que é ainda da época de Cristo, quando ele inspira essa palavra, que é do sacerdócio individual de cada um dos cristãos. Nós temos, portanto, dado por Deus uma missão própria, pessoal, única, e é, ao mesmo tempo, intransferível. Essa função intransferível que cada um de nós tem, portanto, deve ser utilizada com galhardia, com coragem, com sangue nos olhos, entendendo que esses homens que sentam à minha esquerda aqui, eles têm uma importância basilar nessa comunidade, mas eles não são efetivamente aqueles que vão realizar a obra do ministério. Se há um termo que eu reputo perigoso, é quando alguém diz que foi chamado para o ministério e vai para um seminário e diz que ser chamado para o ministério é ir para um seminário para ser pastor. Isso é uma afronta ao ensino bíblico, porque todos nós fomos chamados para um ministério. Já foi dito aqui ontem, foi repetido hoje de manhã pelo pastor Dilson, e eu falei também no sábado à noite, hoje de manhã, que Deus não tem cristãos, filhos e filhas, que não tenham sido feitos missionários. Ou você é um missionário como cristão, porque isso é parte da própria natureza de um corpo de pessoas enviados ao mundo, e isso é o sentido de missão, é envio. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Não há cristianismo que se sustente sobre a ideia de que alguns trabalham, eu escuto, alguns pregam, eu aprendo, alguns ministram e eu sou ministrado e alimentado para viver uma semana com a minha porção de graça que recebi no domingo. Essa ideia é equivocada, essa ideia nos paralisa e essa ideia agrada muito ao inferno. Ver um exército de homens e mulheres capazes de transformar o mundo e transtornar os ardis do inferno, simplesmente como receptores de uma mensagem evangelical que agrada e que, nos municia de mais esperança para a semana. Não que isso esteja errado, eu estou aqui também para te trazer esperança, mas eu estou aqui para te desafiar e dizer que esse texto que foi dado a Paulo lá no início da igreja tem plena validade, não prescreveu, não foi revogado, não passou por transformações. O mesmo Deus de Paulo naquela época está dizendo para vocês: eu levantei esses homens para identificá-los
treiná-los e enviá-los não apenas para o Senegal, não apenas para Guiné-Bissau, mas para os seus trabalhos, os seus ofícios, as suas vizinhanças e para tudo aquilo que eles desenvolvem na vida. Amém, gente? Deixa eu respirar para tomar uma aguinha. Você vê, paraibano fala muito, né, gente? Olha só. Eu acho que eu vou falar. Eu posso falar para eles a história do jumento, né, gente? Que eu falei para vocês? Não. Vocês percebem que eu sou paraibano pelo meu sotaque, né? E sempre que eu venho no Rio, há umas caricaturas sobre o Nordeste bem interessantes. As pessoas perguntam: me diga uma coisa, é verdade que lá em João Pessoa tem jumento na rua, o pessoal com chapéu de couro, né? Aquela cena mesmo do Grande Sertão Veredas, né? Então, aquela ideia de que o Nordeste é aquela coisa seca, cheia de jegue no meio do mundo. Eu disse, não, na realidade João Pessoa não tem jegue, na realidade tem um só. E ele viajou para Niterói e foi compartilhar umas ideias com os amigos e amigas da mesma espécie, né? Então, não... Portanto, não me perguntem sobre isso. Mas vamos voltar. Quem aqui gosta de futebol? Futebol. Quem é Mengo? Mengo, Flamengo. Quem é Vasco? Esse está acostumado a ser vice. Quem é Botafogo? Vamos lá. Hoje, inclusive, o Botafogo da Paraíba, hoje, enquanto eu prego, ele está jogando. Está tentando acesso para a Série B, é o nosso melhor. Jogando com o Botafogo de São Paulo. Vocês me ajudam a torcer para a Paraíba, gente? Né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem conhece um pouco de futebol, sabe que existe no campo de futebol uma área que é regulamentada, que é delimitada, que ela tem nas regras oficiais da FIFA, onde o técnico pode ficar. E eu nunca vi, nesses meus anos de admirador do futebol, eu nunca vi um técnico, ou do Flamengo, ou do Vasco, ou da seleção brasileira, ou da alemã, qualquer que seja, entrando em campo para bater pênalti. Você já viu? Um técnico dizer assim, olha, eu vou ali bater um pênalti, ou eu vou agarrar, ou eu vou bater o escanteio, ou eu vou, na realidade, armar uma jogada no campo. Qual é a função, então, de um técnico? A palavra técnico, ela em inglês está sendo muito usada hoje em dia, né? É o chamado coach. Então, o coach é o técnico. Inclusive, os técnicos de times têm esse nome na língua inglesa. O técnico é o coach. Então, o coach está ali, o que é que ele faz? Ele identifica pessoas, ele vê os dons de cada jogador, ele vai nas categorias de base, ele identifica a posição melhor para aquele jogador, e ele começa, então, a incentivar, a capacitar e treinar para que aquela pessoa seja bem-sucedida e faça gol. A grande questão, que é muito importante no futebol, é que se um técnico nunca será habilitado a fazer um gol, ele está lutando e ele está treinando pessoas para que essas pessoas façam o gol. E essa ideia de que os líderes da igreja cristã são técnicos, ela pode ser extraída desse texto. E aí, às vezes eu chego, não é o caso dessa igreja, mas às vezes eu falo para denominações extremamente clericais, extremamente centralizadoras da função pastoral, e eu faço a seguinte pergunta: gente, o que é que aconteceria se um técnico de futebol ultrapassasse aquelas linhas e entrasse no campo? Aí muitos levantam a mão e diziam, ele seria expulso. Aí eu digo, é o que a sua igreja devia fazer com você, expulsar você. Porque você está tomando o lugar da sua igreja naquilo que é a obra de Deus para a vida das pessoas daquela igreja. Dada essa informação inicial, gente, eu quero falar um pouco de mim, tá? Eu acho que eu já montei as bases teóricas e teológicas para que eu vou falar agora, então eu vou falar com segurança de quem fundamentou bíblica e teologicamente o que vai dizer agora. Eu estava conversando com o pastor Theo a caminho, eu sempre tive uma mente irrequieta, inclusive eu fui descoberto agora com 46 anos com TDAH. Eu tinha certeza que eu tinha, mas eu achava que isso era coisa de criança, né? E aí o meu psiquiatra procurou saber comigo, fez questionários comigo, com os meus pais, e minha mãe disse, o bichinho tinha umas dificuldades, assim, né? Mas naquele tempo, a gente atribuía isso a menino mal ouvido, né? A menino que não está nem aí para o que você está dizendo para ele. Então, eu sempre tive uma mente muito inquieta,
e de fato sempre amei a educação. Eu entrei na universidade aos 16 anos, passei em segundo lugar no vestibular da Universidade Federal e fui fazer engenharia para assumir no futuro a construtora do meu pai. Depois de engenharia civil, fiz engenharia de segurança, e quando eu terminei a engenharia, meu pai disse: meu filho, infelizmente eu quero lhe dizer que na construtora não vai caber você. Isso era a época do governo de Collor de Mello. Um ano antes do Plano Real, inflação galopante, ninguém vendia nada. Eu vi meu pai ter que reduzir um prédio de 13 para 9 andares para não poder quebrar, para poder não quebrar. E aí eu fui para a carreira jurídica, fui tentar concurso público. Afinal de contas, a Constituição de 88 tinha sido recentemente promulgada e os concursos começavam a estourar no Brasil. Então, no ano de 1993, com 21 anos, eu ocupei a minha primeira função pública na Justiça Federal. E continuei estudando. Eu disse: agora eu quero fazer direito. Isso sem parar. Fiz direito e depois fui ser auditor do trabalho, também por concurso, fui primeiro lugar na Paraíba. Depois continuei estudando, terminei direito e foi então que Deus me parou no serviço público como procurador da Fazenda Nacional desde o ano 2000. Então eu tenho 18 anos já de procuradoria. Mas um fato inusitado aconteceu na minha vida. No ano de 2002 eu fui ordenado pastor de uma igreja batista e eu estava muito contente em ser o pastor auxiliar ali. Eu confesso para vocês, eu passaria a minha vida toda ali naquela igreja, que eu amo, que eu amava muito e que eu tranquilamente estaria ali. Depois de ser ordenado em 2002, dezembro de 2002, aconteceu uma mudança muito profunda na minha história. Foi quando, no ano de 2004, um dos núcleos da nossa igreja, uma das congregações, que havia sido emancipada como igreja autônoma, vocês entendem muito bem do que eu estou falando, porque é um sistema muito parecido. Então, em 2002, essa igreja foi emancipada, quando eu tinha sido ordenado pastor, e em 2004, 1 ano e 3 meses depois da emancipação, o pastor titular daquela igreja foi convidado para assumir uma igreja nos Estados Unidos. E ele foi assumir uma igreja, a primeira igreja batista para brasileiros nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, na Califórnia. E ele disse: Sérgio, é o seguinte, a igreja só me libera se você vier e assumir a titularidade. Eu digo: está amarrado, em nome de Jesus. Vou nada, rapaz, eu quero lá assumir titularidade, eu estou muito bem aqui na igreja mãe, para que eu vou assumir titularidade? E ele disse: considere isso, fale com o pastor da igreja, que é o pastor titular da PIB até hoje, o pastor Estevão Fernandes. Conversei com ele, ele abençoou, conversei com os meus pais, ponderei com a minha esposa. Estava ali no início da minha carreira como procurador, visualizando outras incursões no serviço público. E quando foi em maio de 2004, eu tomei a decisão diante de Deus de assumir aquela pequena comunidade que tinha 100 membros à época, 100 membros, em 2004. E aí, nos primeiros meses, por que não dizer no primeiro mês, o primeiro grande desafio que eu recebi de Deus, e que estava fora daquilo que eu aprendi no seminário, porque também, paralelamente a direito, você pode estar perguntando, né, e você se preparou para ser pastor? Eu fiz teologia e direito ao mesmo tempo. E eu estudava à noite, e eu saía de uma aula para outra. O seminário era a 1,5 km da faculdade de Direito da Universidade Federal, e aí, nesse revezamento, eu consegui terminar os dois. E aí, nesse processo, no primeiro mês da minha permanência naquela igreja, uma mãe aflita passava na frente da nossa comunidade, onde estava lá o nome Igreja Batista do Bessamar. Bessamar é um bairro praiano de João Pessoa, é um bairro de praia. Nós tínhamos uma capela, irmãos, nessa época, que era literalmente o púlpito. Você estava aqui estava o púlpito, aqui era de vidro, e você conseguia ver o mar por trás do pregador. Então, eu tinha atenção total. Não sei se era para mim, mas com certeza havia atenção, tá? Não sei se era para as ondas, para o azul. E eu saía do púlpito, pisava na areia do mar, literalmente, porque a rua da frente estava aqui e eu não tinha rua de trás. O terreno dava para a areia do mar. Então, eu estava ali, muito tranquilo, como pastor batista, cuidando da minha vida como procurador, pensando na minha carreira, tocando aquela comunidade, fazendo o que eu devia, pregando aos domingos, aconselhando, atendendo pessoas, preparando estudos, preparando tudo aquilo. E aí, um certo dia, vai passando uma mãe por ali,
e vê a placa igreja, e ela entra, e naquele dia que ela entra naquele lugar, jesuincidentemente, a pessoa que tinha marcado para uma reunião comigo havia faltado, e a secretária encaminhou: olha, pastor, essa mulher aflita passou aí na rua, quer falar com o pastor de todo jeito. Eu digo: então entra, eu estou aqui para isso. Então ela entrou, e em lágrimas, ela declarou, em 2004, que o seu filho estava vendendo tudo em casa para comprar crack. Tinha acabado de vender os 4 pneus do carro, e toda a carne que ela havia comprado para a semana, e ele tinha destruído, a família estava totalmente destruída. Ela é uma mulher aposentada, recebia pensão de um marido, que havia sido prefeito de uma cidade vizinha de João Pessoa, e naquela circunstância, eu apenas disse a ela: eu posso visitar seu filho e vê-lo? E aí ela disse: pode. Marquei no outro dia, fui na casa dela, o que eu encontrei foi um cadáver humano, falando que era viciado em crack. Apenas um ponto para vocês: 2004, crack era novidade no Brasil, e crack era novidade no Nordeste. E para minha surpresa, depois que eu fui estudar, João Pessoa havia se tornado a cidade com maior consumo per capita de crack, porque em razão de ocupações aqui no Rio de Janeiro, muitos subiram para o Nordeste para continuar os seus trabalhos na área do tráfico. E João Pessoa, então, tornara-se a cidade de maior consumo per capita do Brasil. Quando eu olho para aquele jovem e eu vejo ele magro, aí eu penso: poxa, eu não sei de nada sobre isso aqui, como é que eu vou ajudar esse cara? Aí eu comecei a lembrar: quando eu era adolescente, antes de conhecer Jesus, eu fumei maconha, cheirei clorofórmio, loló, mas que diabo é crack? O que é isso? Me explica. Isso não é a borra da cocaína, é um negócio aí que junta, é uma pedra que a gente fuma e tudo mais. Eu disse: meu filho, é o seguinte, eu vou fazer uma oração aqui forte. Fazer uma oração forte para você aqui, né? Tem a mão na cabeça dele, está repreendido em nome de Jesus todo espírito de crack na vida dele, né? Era o máximo que eu podia fazer. Eu digo: Senhor, eu não conheço essa droga, se fosse maconha era mais fácil, mas o Senhor sabe. Liberta essa vida, Jesus. Aí eu perguntei: meu filho, e aí? Ele disse: aí, eu estou com vontade de cheirar e de fumar. Eu digo: você quer ajuda? Eu disse: quero. Então eu vou tentar te ajudar. Aí fui estudar, e ouvi dizer que as comunidades terapêuticas no Brasil, que eram essas casas para tratar dependentes químicos, que tem um boom a partir do ano 2000, não havia nenhuma na Paraíba. Ou melhor, não havia nenhuma em João Pessoa, na capital da Paraíba. Nem mesmo uma casa católica, porque eles têm a Fazenda da Esperança já há muito tempo. Eu disse: o que eu vou fazer com esse jovem? Vou mandar ele para o hospital psiquiátrico. Liguei para um médico e disse: não, a gente arranja uma vaga, pelo menos, para ele passar um tempo e desintoxicar e receber alguns medicamentos. Levei ele, consegui uma vaga no hospital público, psiquiátrico, e fiz questão de dizer que todo dia ia lá, e a gente se revezou com líderes da igreja para visitar aquele jovem. Era novo para nós, era totalmente novo. E aí, no 3º, 4º dia, ele liga para mim, e disse: pastor, eu preciso sair daqui. Eu disse: mas por que, rapaz? Depois dessa luta para conseguir esse negócio para você... Não, porque, olha, o cara do meu lado aqui, ele está comendo fezes, e eu ainda não estou nessa fase. Me tire daqui, senão eu vou ficar mais doido ainda. Aí eu dei um pira, eu disse: rapaz, espera um pouquinho. Quando foi no outro dia, ele ligou: pastor, está resolvido. Eu disse: o cara parou de comer fezes? Eu disse: não, pulei o muro do hospital e fugi. Eu digo: meu Deus, o que quer fazer com esse rapaz? Mandei ele para Caruaru, em Pernambuco, havia um trabalho, ele ficou interno lá por 6 meses, e aquilo começou a pesar na minha cabeça. Precisamos fazer alguma coisa para esse problema social. O Evangelho tem que tocar essa ferida, porque senão não será Evangelho. O Evangelho tem que tocar essa chaga, porque não será o Evangelho de Jesus se não tocar essa chaga. E aí eu fui atrás de uma área para comprar, na saída de João Pessoa, vi uma placa de vendas, e eu estava atrás de uma areazinha aí de uns 2 hectares, 20 mil metros quadrados, construí um centro, que ele trabalhasse com agricultura, com esportes e com terapias ocupacionais, e aí veio aquela ideia, e eu me deparei com uma terra, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir o site aqui, daqui a pouco, e me deparei com uma terra, quando o corretor me levou lá, e eu disse: e aí, essa terra está à venda? Ela está. Se é isso aqui que eu estou vendo... Se não, entre no carro, porque para conhecer a terra você tem que ir de carro. Eu disse: como assim? Eu estou comprando um terreno. Eu disse: não, mas essa terra tem 150 hectares. Ela tem 1,5 milhão de metros quadrados.
E você vai ter que entrar no carro para conhecer. E aí eu entrei naquele carro sem saber o que fazer, e a minha pergunta era, você vende uma parte? Vende 1 hectare? Vende 2? Não, só vendo toda. Eu disse, por que o senhor está me levando para essa terra toda? Eu disse, não, você vai ver a terra, depois você vai decidir. Eu digo, moço, eu não tenho dinheiro, não. Não tenho dinheiro nem para comprar 2 hectares, quanto mais 150. Se você tem quanto para começar o projeto aqui, para comprar essa terra? Aí eu liguei para o tesoureiro. Irmão Esdras, falecido irmão Esdras, eu estou aqui com um cara que quer me vender uma terra de 150 hectares. E eu não sei o que fazer. E ele está perguntando, eu era recém-chegado na igreja, eu disse, não, o pastor anterior deve ter juntado algum dinheiro. Eu disse, quanto é que tem de reserva para nós comprar a terra? Ele disse, pastor, pode começar, temos 3 mil reais. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, essa terra vale hoje 80 milhões. Mas na época, o homem estava vendendo por 1 milhão, porque a BR não era duplicada, havia ocupações em toda a margem dessa terra. Mas nós não tínhamos isso. Nossa igreja arrecadava 11 mil reais por mês naquela época. Não tinha nem como brincar de comprar 1 milhão naquela época. Isso foi no ano de 2004. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um pouco da nossa cidade. João Pessoa, abre o site aí, por favor. Vai correndo um pouquinho, vai levantando. Essa é a cidade de João Pessoa. Tem como dar uma ampliada, não? Você tem como dar um zoom nisso aí? Eu não sei. Não sei se você consegue fazer isso, pedindo essas cores de última hora, rapaz. Mas vocês estão vendo João Pessoa ali em cima? Olha aí, rapaz. Estão conseguindo. Mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Acho que tá dando para ver João Pessoa, gente? Tá vendo algum jegue ali além de mim? Tá, então sobe. Aí, olha a terra com a qual nós nos deparamos. Estão me dando outro microfone? Esse aqui não está... Olha a terra aí, gente. As margens da BR-101. Está ruim esse aqui? Ah, tu está me dando movimento. Entendi agora. Então, obrigado, irmão. Isso para um jegue é bom demais. Jegue preso é ruim demais. Então, essa foi a terra que eu me deparei naquele dia. Eu disse, mas Senhor, para que eu vou ter uma terra desse tamanho? Eu só quero 1 hectare, eu quero 2. E começou a vir na minha cabeça coisas que eu achei que estava ficando louco. Eu digo, rapaz, o cara foi internado, mas quem precisa de remédio sou eu. E Deus começou a falar, observe ao seu redor, quantas áreas precisam ser alcançadas pela minha graça. Você conhece o sistema prisional, meu filho? Você sabia que muitos homens voltam ao crime porque nós não damos uma oportunidade para que eles tenham acesso a trabalho? Você sabia que, na maioria das vezes, os ricos não ficam presos porque eles têm bons advogados? Você sabia, meu filho, que há muitos moradores de rua na sua cidade? Você sabia que há muitas famílias em destruição? Você sabia que muitos idosos têm sido abandonados pelas suas famílias? E você sabia que eu os amo, assim como amo vocês? E aí, gente, de maneira muito impressionante, inexplicável, surgiu a ideia no coração, diante do tamanho da terra, de se construir uma cidade inteira. E que essa cidade, não no sentido sociopolítico, não no sentido político constitucional, não é uma municipalidade, mas uma cidade que servisse de padrão para treinar missionários, mas ao mesmo tempo para servir de inspiração para outras igrejas no Brasil e no mundo, no que se refere ao tratamento de dependências, ao cuidado com moradores de rua, à reabilitação de presidiários, à reabilitação de pessoas que estão nas drogas, mas ao mesmo tempo um lugar onde haja praças, um lugar onde haja uma universidade, um lugar onde haja vários equipamentos que expressem que eu estou interessado em restaurar todas as coisas na face da terra, e não apenas almas. Eu morri na cruz para restaurar todas as coisas, falei sobre isso ontem, quem estava aqui. Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as que estão nos céus e as que estão na terra. E aí, gente, eu disse, meu Deus, se eu não estiver doido, é o Senhor que está falando comigo. Então vamos começar esse negócio. Aí eu apresentei, mais abaixo, este mapa. Pegamos a terra em uma vista superior, dividimos em bairros essa propriedade. Você tem uma ideia de 1.500.000 metros quadrados, é o equivalente a 150 quarteirões.
Talvez caibam aí dentro uns 10 Maracanãs. E era grande demais para o tamanho da igreja, era grande demais para as minhas experiências, e era grande demais para os nossos recursos. E o Senhor disse, apresente a igreja. E eu apresentei ali para 200 pessoas atônitas. Imaginem 200 pessoas, a maioria delas jovens, sabe? Eu mostrando esse mapa e todo mundo assim. Sabe aquele negócio que você sentia no ar, que tinha gente assim, rapaz, precisa de uma camisa de força agora. Precisa levar esse cara. Eu tinha 2 meses na igreja, quando eu apresentei esse projeto. Eu disse para dizer para vocês que a minha loucura é celestial. Tinha combinado com a minha esposa, tínhamos acabado de comprar um carro zero, coloquei a chave em cima do púlpito, isso aqui vai ser parte da entrada desse R$1 milhão que nós precisamos levantar para pagar essa terra. Na hora que eu fiz aquilo, mais 2 pessoas se levantaram, colocaram a chave no púlpito, e nós começamos a levantar ali. Algo começou a acontecer que eu achava que só estava escrito no livro de Atos dos Apóstolos, e também na história da construção do templo lá do rei Davi, do rei Salomão, na realidade, onde as pessoas começaram a se desfazer de coisas para que o templo fosse construído. E aí eu só via mulheres tirando brincos e colares, e eu não entendia o que estava acontecendo. Quero apenas deixar muito claro que, embora eu acredite nos dons, eu não sou pentecostal, eu não sou neopentecostal, eu sou um pastor batista que acredita no poder de Deus. E naquela hora, gente, foi uma coisa incrível. Jovens se levantavam e davam os seus palm tops. Naquela época não existia smartphone. O que existiam eram aqueles palm tops que as pessoas usavam aqui na cintura como cartucheiras. Você já usou um daquele, né, com aquele pauzinho que fazia assim, você se sentia o próprio rei de Roma, né, picando aquele queijo, né? E aí começaram a distribuir as coisas e eu fiquei sem entender. E de repente tinham me dito, viu, gente, que tinha um diácono na igreja que ia me dar problema. Logo que eu cheguei, olha, tem um diácono que o cara vai fazer, ele está mais para diábolo do que para diácono. E eu fiquei naquela, né, de repente, quando aquele povo o diácono pega o corredor e ele me encara lá da ponta da capela, e ele vem andando assim, feito um soldado, olhando para mim. Eu digo, é hoje que ele me pega aqui. E ele veio para mim, olhou para mim e disse assim, preciso falar com você agora. Porque você sabe que na igreja batista, como não tem presbíteros, né, agora tem, quem manda é a junta diaconal, né? Então o cara olhou assim para mim e me puxou do lado, meu coração foi... Ele olhou, pastor, é o seguinte, o que é isso que está acontecendo? Eu digo, meu irmão, mover de Deus. Ele disse, eu sei, e eu vim aqui para dar meu carro também. Juntamos R$170 mil em uma semana, quando a nossa arrecadação mensal era de R$11 mil. E naquele processo nós começamos a comprar, e a comprar, e a comprar, e a pagar, e as coisas começaram a acontecer. Eu tenho mais fotos para vocês, elas estão no site da igreja, cidadeviva.org, conheça, vamos passando. E aí, essas foram as primeiras obras naquela cidade. Um centro de treinamento de liderança, que está ali em cima, era um casarão velho que nós reformamos. Embaixo foi o primeiro módulo da nossa casa de recuperação para dependentes químicos. Vamos passando. Aí o tempo foi passando, a gente estava na capelinha, e faltava espaço, porque a igreja começou a crescer assustadoramente. As pessoas se convertiam, eu pregava arrependimento, e muita gente chorava e se convertia, e era algo que nós não tínhamos uma explicação. E nós, gente, crescemos ali de 200 pessoas para 700 pessoas em 4 meses. E eu não estava pregando prosperidade, eu não estava prometendo que Deus ia dar nada para ninguém. O meu discurso era esse: não pergunte o que você vai ganhar com esse projeto, diga a Deus o que você vai renunciar para que a missão avance. E as pessoas se desdobravam, e aconteceu um fato inusitado. Precisávamos pagar mais uma parcela de R$100 mil, e não tínhamos mais dinheiro.
o povo já nem queria me ver na igreja, porque quando eu chegava, o povo desviava o caminho, sabe? Lá vem o pastor, vai pedir as coisas. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Esconde, esconde. Ninguém tinha mais nada para dar, já tinha dado joia, já tinha até vaca e cavalo a gente recebeu de doação. Não tinha mais nada para o povo dar, e o povo olhava para mim com aquele ar assim, lá vem ele, se esconde. E mais um dia eu apresento o projeto, e tem um ateu assistindo a celebração, com a sua esposa, que era simpatizante do Evangelho. E eu falava com tanta ênfase, e eu sabia que não era eu, Deus estava nos jogando para um projeto que depois atingiria a África, que depois atingiria a Ásia, que depois atingiria a Europa. E eu fico naquela situação, falando sobre aquilo. O cara chegou no final do culto e disse assim: é o seguinte, eu sou ateu, não acredito em Deus, não acredito no que você está pregando, mas eu acredito nesse sonho. E eu quero dizer uma coisa para você, eu vou lhe dar uma doação de 40 mil reais amanhã, pode pegar no meu escritório. Eu quero dizer uma coisa com essa experiência que eu tive, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos encha, e quando nós entendemos que cada um de nós tem um papel particular, intransferível, e que seja capaz de mudar circunstâncias ao nosso redor, aqui e lá, Deus empolga até aqueles que não acreditam nele. Porque a missão que Deus nos deu é a missão mais linda que um ser humano pode ter na vida. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele conjunto de circunstâncias, a gente começou a mudar, a capelinha era alugada, fomos para uma quadra de uma escola católica, aumentamos. Depois fomos para um shopping em João Pessoa, uma área de eventos de um shopping, alugamos na beira-mar, e a igreja crescia, pulamos de 700, e aí com mais alguns meses pulamos para 1.000 pessoas, e isso era o ano de 2006, 2 anos depois, havíamos crescido 10%, a grande maioria de pessoas por batismo. E naquela circunstância ali, um empresário, o segundo homem mais rico da Paraíba, ouviu dizer que um jovem visionário, junto com uma igreja de jovens visionários, estava querendo realizar um projeto daquela magnitude na saída de João Pessoa. E aí, gente, alguns meses depois que eu comprei a terra, o mesmo corretor ligou para mim e disse: pastor, eu quero dizer uma coisa, tem um grupo que quer pagar, o senhor pagou 1 milhão dividido, o cara quer lhe dar 1,5 milhão à vista. E eu confesso que eu pensei, fraquejei, porque estava começando a faltar dinheiro, a gente não tinha os recursos. E eu pensei, eu pago 1 milhão, já tinha pago 300, tá? Pago 700, desse 1,5 milhão eu fico com 800 mil, isso em 2004 era muito dinheiro. Compramos aquela capelinha onde nós tínhamos a administração, construiríamos um lugar bonito na beira-mar, um templo lindo para o nosso deleite, e deixaríamos que tudo que estava ao nosso redor acontecesse, que pessoas continuassem morrendo, que pessoas continuassem tocando terror, que pessoas continuassem vivendo sem Cristo ao redor de nós. E eu confesso que eu fraquejei naquele momento, eu pensei em vender a terra, diante de tanta tribulação que eu comecei a passar. Meus melhores amigos disseram que eu estava louco, e disseram que nós éramos um bando de jovens irresponsáveis, que estava levando uma outra multidão de pessoas a fazer coisas impensáveis e insanas. E eu disse, não vendo por 1,5 milhão, e aí recebi uma ligação uma semana depois, pastor, quero refazer a proposta, 1,5 milhão por 75 hectares. Você fica com os outros 75 hectares, e olha que 75 hectares ainda é muita coisa, são 750 mil metros quadrados. E aí eu levei para casa a proposta, falei com Samara, minha esposa, e o Espírito Santo me fez uma pergunta, e disse, quem você vai deixar de fora? Porque você já mostrou a cidade, você já mostrou os bairros, você vai tirar os dependentes? Vai tirar o trabalho com presidiários? Vai tirar a universidade? Vai tirar o quê? E aí o Espírito Santo me convenceu a não ir adiante naquilo, e eu entendi que ele estava por trás de tudo aquilo. Um mês depois eu recebo uma ameaça, conseguiram um telefone do meu gabinete na procuradoria, isso nunca havia acontecido antes, e disseram, é do gabinete do pastor Sérgio? Eu disse, não, é do gabinete do doutor Sérgio. Você ligou para o meu gabinete na procuradoria. E eu não gosto de confundir as coisas. Disse, não, mas é com você mesmo que eu quero falar, não doutor, pastor, Zé Ninguém, é com você que eu quero falar.
E eu quero dizer o seguinte, eu estou aqui falando em nome do tráfico. Você disse que ia tirar os aviãozinhos da rua, os meninos, que fazem entrega de drogas. E houve uma reunião do tráfico em João Pessoa, em uma das áreas mais violentas, e eles estão mandando que eu lhe ligue para dizer que você desista do seu projeto. Vá cuidar de velho, que não dá trabalho para a gente. Não vá tirar as nossas crianças, que servem para nós como aviões. Aí ele me perguntou, você não tem medo não do que eu estou falando? E eu lá do outro lado assim, ó, disse, tenho não. Aí Deus diz, vai, diz mais meu filho. Disse, tenho não. E nessa hora já tinha descido uns 3 pingos. Aí eu encerrei a ligação dizendo assim, eu tenho medo de uma coisa, não tenho medo de você. Eu tenho medo de passar por essa vida e não cumprir tudo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na vida das pessoas que Ele me levantar para inspirar. Desista de me demover, você não vai conseguir. E aí as coisas foram acontecendo, esse empresário, segundo homem mais rico da Paraíba, hoje falecido, católico, ouviu dizer desse projeto, e a gente precisava de uma área dentro da cidade, mais próxima de onde era a primeira sede, para continuarmos os trabalhos, e ele mandou me dizer através de um corretor, pastor, doutor fulano disse que tem uma área de 1 hectare, e ele quer construir o que você quiser para lhe alugar. Eu disse, o que eu quiser significa o quê? Ele disse, o que você quiser. Eu disse, eu não entendi, eu peço que ele construa o quê? Ele disse, peça como quem pede a Deus. Eu digo, então quem pede a Deus não tem limite. Eu disse, eu quero um centro de convenções. Um lugar para 1.500 pessoas, estúdio de rádio, de televisão, sala de aula. E eu achava que o cara ia dizer assim, está ficando doido? Ele disse, está feito. Eu disse, mas tem um problema, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. E aí, o que é que eu faço? Aí ele me deu uma ideia. Ele disse, alugue. Alugue durante a semana. Use isso como um centro de eventos. E use no final de semana para servir a igreja. E Deus escolheu um Jetro na minha vida para me ensinar princípios de gestão daquilo que é do Senhor. E uma das coisas que eu aprendi lá atrás é que os espaços das igrejas, infelizmente, no mundo inteiro, tendem a ser os espaços mais inutilizados a serviço das comunidades que podem existir na face da terra. Muitas vezes construímos elefantes que não servem nem como pequenos camundongos para servir a comunidade, para projetos sociais, para projetos de inclusão, que vão trazer consigo almas sedentas por Jesus, e elas vão se converter. E eu não estou falando de comunismo, não sou comunista, eu sou cristão. A Bíblia do Senhor, a Bíblia que nós lemos, fala do amor de Deus com todos, pobres, viúvas, estrangeiros, presidiários, pessoas de perto, pessoas de longe. Aquele cara construiu aquilo, gente, e nós entramos naquele lugar com 900 pessoas, eu quero mostrar um pouco do centro de convenções. Isso aí é o salão, infelizmente a foto ela restringe a amplitude do lugar, mas se você olhar mais para baixo, você vai ver o quarteirão que o cara construiu para nós, olha só. Lá atrás um centro de convenções, aqui na frente ele construiu uma escola, nós tornamos essa escola uma escola internacional, bilíngue. Falamos para a cidade que iríamos começar um projeto bilíngue, que essa escola iria servir, os seus resultados iriam servir para sustentar a Fundação Cidade Viva. Achávamos que íamos ter 200 pessoas no primeiro ano, começamos com 500 e já batemos no teto com quase 1.000 alunos, do ensino infantil ao ensino médio. No primeiro ano que participamos no Enem, já tiramos o 3º lugar no estado da Paraíba, e essa área foi construída para nos alugar, enquanto nós construíamos lá naquela terra. E eu quero mostrar mais algumas fotos, que eu vou encerrar. Pastor Josué já está olhando para mim, pastor Theo já está irritado, tá? E vocês já estão querendo ir para casa, tá? E que se tem alguém que está cansado e que vai dormir tarde, sou eu, tá? Entendeu? Então fique quieto aí, isso é agonia, isso é agonia, isso é faniquito. Olha só, e aí começamos a abrir campos, abrimos um campus rural, em uma área muito pobre. Eu não vou contar essa história hoje, porque é muita coisa para contar. Vão passando, aí fala das nossas etapas, aí foi a gravação do nosso segundo DVD, que nós gravamos no nosso centro de convenções.
aí havia cerca de 2.500 pessoas em pé, nós tiramos as cadeiras, e aí fomos crescendo, e fomos retomando, e começamos a voltar os olhos para a terra. Levanta mais. E aí começamos um culto na terra, em 2013, começamos a ampliar, fizemos a abertura, fizemos o portal de entrada, que é esse aí à esquerda, e aí construímos lá uma capela clássica, essas são as primeiras obras do campus, a capela, o coreto da cidade, um centro administrativo, e essa foto aí embaixo é da nossa futuro centro universitário, que nós vamos mudar da praia para esse terreno. A intenção é termos todas as áreas do saber, porque Deus está interessado por todas as áreas da ciência, porque Ele é o Senhor de toda a ciência. E aí é o nosso restaurante, que vai ter lá, o RU. Aí é a primeira obra da faculdade no campus, que nós vamos estar construindo agora, já a partir de janeiro. São 3 quadras conectadas, que se transformam em um grande auditório para 4.400 lugares, 4.500 lugares sentados, contando as arquibancadas por trás. Vamos levantando. E aí é um pouco dos módulos da nossa universidade. E no futuro, isso é o Centro Internacional de Convenções, que nós pretendemos que seja maior do que o Centro de Convenções do Estado da Paraíba. Esse lugar, ele vai comportar eventos, ele vai comportar feiras, e nós queremos nos aproximar da boa ciência, da boa tecnologia, da boa arte. E o meu sonho, já vou dizendo agora, talvez vocês possam viver esse sonho daqui a uns 10 anos, é trazer a Broadway para ir em algumas das suas peças. Eu sou paraibano, olha, sonhar não paga, e o meu Deus é maior do que os meus problemas, Ele é maior do que os meus sonhos. Eu estou apresentando coisas que não aconteceram ainda, mas já aconteceu tanta coisa que eu não duvido de nada. E aí nós fomos para o sertão, começamos a cavar poços, a plantar igrejas no sertão do Brasil, fomos para a África, estamos em Guiné-Bissau, vamos construir uma escola na capital. Já estava falando com os pastores de vocês aqui, para a gente fazer parceria lá a partir do Senegal, que é vizinho a Guiné-Bissau. Estamos abrindo o nosso centro de treinamento para a revitalização da igreja europeia em Portugal. E você pergunta, cara, e aí? E a procuradoria? Tu deixou ou não deixou? Deus não deixou que eu deixasse. E aqui é o centro da minha mensagem. Em 2005, com o crescimento da igreja, eu tive um súbito desejo de deixar tudo para trás, para me dedicar exclusivamente à igreja, o que não há nenhum problema, o que a igreja me pede desde 2005, o que vocês devem fazer com a máxima atenção e amor, que é cuidar desses homens que cuidam de vocês, pagar-lhes bem, com carinho, pagar-lhes... E a minha igreja estava disposta a fazer isso. Portanto, não estou tratando de isso ou aquilo. Estou falando de uma missão específica que Deus me deu, para que nesse Brasil e no mundo onde eu palestro, eu possa mobilizar profissionais que acham que não tem tempo, e que os seus pastores têm que cuidar de tudo na igreja, para lhes servir, que vocês têm sim tempo, e vocês são sim do time que Jesus levantou para mudar o mundo. E vocês têm sim capacidades para, sob o comando desses homens e mulheres, poderem transformar a cidade de Niterói, poderem, invadir essas favelas que cercam vocês, poderem ter cuidado com as pessoas que passam nessa rua e olham para essa igreja e talvez não entrem, porque acham que é um território que eles não podem estar, ou por não terem o mesmo nível social de vocês. E eu estou falando como quem lidera uma igreja que na sua raiz é de classe média alta. Fizemos um censo na nossa igreja no ano de 2012 e nós identificamos na nossa igreja 300 mestres e 200 doutores. Descobrimos também que nós tínhamos, por causa da minha profissão, isso quando já tínhamos aí cerca de 3.000 pessoas, das quais 300 eram ou advogados, ou juízes, ou procuradores, ou desembargadores, ou estudantes de direito. E eu vou dizer para vocês, o fato de eu ter continuado na procuradoria, contrariando a minha vontade, mas obedecendo a Deus, para lançar um exemplo diferente, para profissionais que precisam ser mobilizados, isso até hoje me faz exige muito de mim. Eu tive um burnout agora em junho,
estou sob medicamentos, eu ia cancelar a minha vinda aqui, mas o Espírito Santo disse, vá lá, porque você vai lançar uma semente, e espere que essa semente vai germinar a 100 por 1 na igreja de Betânia. Nesse processo, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, foi a João Pessoa, nem olhe para mim. Nem olhe para mim. De novo, não é para mim não, vira o rosto. Vocês querem ir embora? Quem quiser pode ir, vá. Vá logo. Quem não, me aguenta aí mais 10 minutos. Disseram que o culto normalmente acaba 8h30. Bem, isso é para pessoas normais, eu não sou normal. Mas eu acabo, a gente vai para casa. Mas eu preciso terminar isso. Olha o que aconteceu. Um grupo de 3 advogados, estudantes de direito, e estudantes de direito da nossa comunidade, resolveu ir para a vara de execução penal da nossa capital, para analisar processos de pessoas que estavam já presas indevidamente por falta de uma petição de um parágrafo. Todas elas pobres, todas elas sem condições. E aí o que aconteceu? Eles começaram a examinar na vara de execução, começaram a soltar pessoas, e com trabalhos muito artesanais, começaram a reabilitar esses ex-presidiários, começaram a arranjar emprego para eles. Trabalho de formiguinha. Eu já vim saber quando o trabalho tinha ganho corpo, e quando me avisaram que o STF, na realidade o Conselho Nacional de Justiça, que o presidente é geralmente o presidente do STF, estava com um trabalho de advocacia voluntária no Nordeste, e o juiz da execução penal, que não era cristão, à época, disse, olha, tem um grupo de jovens de uma fundação, que estão analisando o processo de presos, soltando, treinando e empregando essas pessoas. E o ministro, à época, eu não vou dizer o nome, porque hoje ele não é muito bem querido por nós, mas o ministro da época, que era o presidente do CNJ, nos conheceu, tivemos uma reunião, e nós entramos num mutirão junto com o CNJ. Pasmem, irmãos, a população carcerária da Paraíba, com cerca de 7.000 pessoas, à época, havia 700 pessoas presas, indevidamente. Enquanto o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tem escritórios internacionais que vão à ONU para soltá-lo, eu não quero entrar no mérito do porquê ele está ou não preso, havia homens e mulheres, às vezes tinham cometido delitos pequenos, furtos, tinham sido pegos com alguma quantidade específica de droga, tinham cumprido sua pena, já tinham direito à progressão, mas estavam presos por falta de uma petição de um parágrafo. E nós começamos a soltar essas pessoas, e descobrimos que 700 delas estavam indevidamente no sistema prisional da Paraíba. Quando elas foram soltas, o ministro, então, presidente do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, através do juiz auxiliar do CNJ, ligou para mim e disse, olha, o ministro fulano está perguntando se vocês podem, de alguma maneira, ajudar na recolocação dessas 700 pessoas. Eu digo, eu não posso não, mas eu acredito, eu conheço uma pessoa que pode. Ele disse, quem é? Ele disse, não adianta dizer agora que você não vai entender. O que é que tem que ser feito? CNJ entra com a divulgação nas redes de televisão, o Tribunal de Justiça da Paraíba entra com a parceria, o Estado entra com os ônibus, e você pode convocar todos os que foram soltos para irem para o Centro de Convenções da Cidade Viva para uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça? Eu disse, podemos, vamos convidar. Convidamos, apareceram 350 dos 700. Colocamos do lado esquerdo, e eu nunca vi tanto papagaio de pirata naquele dia. Todos os deputados da Paraíba apareceram. Deputado, prefeito, vereador, juiz. Aí eu peguei o microfone, olhei para quem estava desse lado daqui, eu digo, senhores, isso está em algum lugar na internet, senhores, essas pessoas que estão aqui do lado são muito importantes, tá? Gente aí, juiz, desembargador, mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas mais importantes nesse lugar para nós são vocês. E nós queremos ajudá-los a não reincidirem no crime. E a partir dali fizemos um levantamento de todas aquelas pessoas, o que elas faziam antes do crime, se eram pedreiros, se eram carpinteiros, se eram, enfim. E nós começamos um processo de treinamento
e um processo de requalificação dessas pessoas. Aí você pergunta, vocês conseguiram de início o quê? Consegui 70 vagas de emprego. Aonde? Na igreja! Cheguei um domingo, tem empresário aqui nessa birosca? Vem tudinho aqui para frente. Na frente todo mundo, você vai dar quantas vagas para presidiário? 2. 4. E colocamos essas pessoas. E temos feito isso desde então. Mês passado pegamos 40 moradores de rua, temos uma população de 400 em João Pessoa, fizemos esse levantamento. Pegamos 10%, levamos lá para a Cidade Viva, para onde é a casa de recuperação, colocamos essas pessoas em 21 dias, levantamos médicos, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos da igreja com um conjunto de talentos inutilizados, tesouros enterrados ali. E nós passamos 21 dias servindo 40 moradores de rua. Conseguimos tirar 25 da rua. Ou voltaram para as famílias, ou voltaram para as cidades, ou foram empregados. 10 desistiram. Aliás, 5 desistiram. E 10, nós abrimos um abrigo em João Pessoa para tê-los com a condição de que eles passariam apenas 3 meses até que nós conseguíssemos um emprego para eles e eles voltassem para suas casas. Aí você pergunta para mim, pastor, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que vocês estão com mais de 100 áreas de atuação na cidade? E, além do mais, plantando igreja. Gente, eu não estou aqui para dizer que você tem que escolher entre isso ou aquilo. Entre ir para a África ou cuidar da favela aqui ao redor. Eu não estou aqui para te dizer que você tem que fazer escolhas. A missão do nosso Senhor é para o mundo todo. É para o africano, o asiático, o niteroense que está aqui atrás de você. O menino que está na rua, o menino que está ali, sabe, precisando que essa igreja toque aquela vida. Não é uma questão de ir ou, isso ou aquilo. Mas uma coisa eu vos digo. Hoje nós temos cadastrados 2.500 voluntários da igreja atuando nas mais diversas áreas, como missionários, ou em presídio, nos 3 hospitais que estamos. E sabe o que é que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer parceria com as varas de execução penal e dizer assim, gente, a lei diz que cada 3 dias de trabalho é um dia a menos de pena. E o trabalho dignifica. Só que para esse povo sair para trabalhar fora é complicado, só quando está no semiaberto. A lei diz uma coisa e nós não reabilitamos, porque o nosso sistema prisional, ele desumaniza mais ainda. E eu não sou defensor de coitadinho não, tem que cumprir pena. Matou, tem que ir para a cadeia. Quem está aqui não é esse militante da extrema esquerda que acha que todo mundo é vítima da sociedade. Não. Temos uma responsabilidade diante de Deus. Somos pecadores, mas precisamos ter uma chance. Porque se Jesus nos deu uma chance, nós como igreja precisamos dar chance a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, gente? Amém. Se você concordar, bênção. Se não, estou nem aí. E aí o que é que aconteceu nesse processo? Tivemos uma ideia, vamos fazer fábricas dentro dos presídios. Isso aqui não é sonho não, já está lá acontecendo. No feminino, fizemos uma fábrica de bonecas. As mulheres fazem bonecas, vendem essas bonecas, e com o dinheiro que elas trabalham, elas diminuem a pena, sustentam os seus filhos e a sua família a partir do presídio. Os homens estão fazendo gesso em uma fábrica de gesso do presídio masculino. E esse mês está em construção uma fábrica de vassouras, que eles vão fazer dentro do presídio. Eles têm que devolver à sociedade, eles têm que pagar pelas suas penas. Não é discurso de coitadismo, mas é discurso de restauração. Para mim, nem bandido é coitadinho, e nem bandido bom é bandido morto. Para Jesus, bandido é bandido restaurado. Não cabe no discurso do coitadismo da esquerda, nem nos extremismos da direita. Nós temos uma Bíblia que nos guia. Quem tem que tecer a agenda da igreja não é o PSOL, não é o PT, não é o PSDB, não é o PSL. Quem vai ditar a agenda da igreja de Jesus é Jesus. Nesse processo, eu ainda estou na procuradoria. Talvez eu deixe esse ano.
Talvez eu deixe 25 anos de serviço público, renuncie à minha aposentadoria, ganhando o teto do funcionalismo público federal. Agora, porque eu já não aguento mais. Eu não sou mais aquele jeguinho novo. Já são quase 15 anos nessa labuta. Trabalhando em qualquer área que você possa imaginar. Até no meio ambiente nós temos ações. Então, gente, por que eu vim aqui? Talvez nem tenham me chamado por essa mensagem de hoje, mas eu vim para aqui dizer uma coisa para você. Não se veja como uma eterna criança, dependente dos cuidados dos seus pastores. Paulo vai dizer que o objetivo de sermos treinados por esses homens é para que não sejamos mais como meninos, que não sejamos mais como crianças inconstantes, levados para todo lado por todo vento de doutrina e pela esperteza de pessoas que nos induzem ao erro. Isso está na continuidade de Efésios 4. Eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo está sobre você. Eu estou aqui para dizer que o poder de Deus age sobre você. E eu estou aqui para dizer que hoje, ou você vai ser tocado pelo Espírito Santo agora, ou você vai ter pesadelos nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo te incomode em razão da tua inação. Eu quero que o Espírito Santo sopre fogo em Betânia. Eu quero que o Espírito Santo levante homens e mulheres que vão ajudar no Senegal, mas que vão ajudar na favela aqui vizinha. Eu quero que o poder de Deus, e eu peço que o poder de Deus seja derramado sobre a liderança dessa igreja, sobre cada diácono, sobre cada ministro, sobre cada membro, e vocês vão fazer e continuar fazendo a história nesse estado e nessa cidade, e por que não dizer no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos abençoe. Somos povo dele, somos ovelhas do seu pasto, ele é o nosso pastor e ele vai à nossa frente. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Aleluia!